mosquitinho da luz. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Legal. Tônia. Tá com o mosquitinho da luz aqui. Aqui apareceu um mosquito também. Ana Paula, vamos esperar só mais um minutinho para o pessoal ir Claro. entrando. E aí a Uhum. gente começa a nossa conversa. Tá ótimo. Ju entrou, linda. Fechar a janela do celular aqui. Não tem jeito. Deixa eu ver se eu melhoro a luz, então. Acho que tá melhor. Fofa. Bem, vou começar falando devagarinho, enquanto o Tá pessoal bem, tá ótimo. vai entrando, né? Porque aquele negócio, a gente tem limite de tempo. Uhum. Então, hoje a gente vai falar, coincidentemente, né? Hoje é o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, né? Que é celebrado todo dia 28 de julho. Há um ano atrás estávamos em plena atividade nesse dia na rua, Na praia de na Caraí. praia de Caraí, interagindo com muitas pessoas, né? Uhum. Então, assim, para comemorar, né, uma forma de comemoração, né, que seja virtual, que é o que podemos fazer, né, essa questão da conscientização em relação às hepatites virais, né, que na realidade hoje é o dia, mas é comemorado o mês inteiro de julho, que é considerado dito Julho Amarelo, né? A Uhum. gente convidou a Ana Paula por dois motivos, né? A Ana Paula Antunes, ela é farmacêutica e chefe do serviço de farmácia do Hospital Federal dos Servidores. E por que dois motivos? Porque no Hospital Federal dos Servidores a gente tem um trabalho muito interessante em relação à questão do cuidado farmacêutico para os pacientes, mais especificamente com hepatite C, né? E como a Ana Paula ela é a chefe do serviço, e na realidade, né, quando se iniciou esse serviço, que já tem bastante tempo, ela era 2013. 13, justamente, junto com o tratamento. Ela já era chefe de serviço e ela que propiciou esse processo todo de interação, porque tem que haver uma interação com a equipe interdisciplinarmente, né, com a equipe, com os médicos, os hepatologistas, com os enfermeiros e os demais profissionais associados ao cuidado desse paciente. A Ana Paula acho que se empolgou, né, e acabou também fazendo o mestrado na área com os pacientes com hepatite C. Então, a proposta da Ana Paula vir aqui falar um pouquinho sobre essa questão do cuidado farmacêutico para os pacientes da hepatite C vem com essas duas propostas, né? Não só porque ela é a chefe de serviço, mas também porque ela acabou de defender o mestrado na área. Na realidade, assim, a gente tem vários alunos que já defenderam o mestrado na área e esse serviço do cuidado farmacêutico com paciente hepatite C lá nos servidores é um serviço interessante no qual a gente consegue fazer uma parceria que já vem durando desde 2013, né? De tal forma que a gente consiga que o serviço ele consegue também, vamos dizer assim, servir como área de pesquisa para essa questão do cuidado farmacêutico com o paciente hepatite C. Então, a gente já tem, desde 2013, pelo menos um aluno da residência defende a sua monografia, seu trabalho de conclusão nessa área, né? É quase que uma exigência, vamos dizer assim. E a gente já teve algumas dissertações de mestrado que vieram nessa temática e sempre com o apoio
dos hospitais, e a gente destaca o apoio do Serviço de Cuidado Farmacêutico do Hospital Servidores do Estado, e a gente também, com o trabalho, né, de pesquisa, a gente agradece também o Hospital Federal da Lagoa, que também já nos ajuda bastante, né? Vem nessa mesma linha, tudo se originou lá nos servidores, mas a gente puxou um pouquinho para o Hospital da Lagoa, então tivemos outros mestrandos que fizeram trabalho, coletaram dados lá também, e tentamos estender um pouquinho para o Antônio Pedro. Então, assim, a Ana Paula vem com o intuito não só de falar da experiência dela, mas da experiência dela como gestora também, para propiciar, vamos dizer assim, a inserção desse serviço farmacêutico. Então, Ana Paula, que a gente tem feito sempre uns 20, 30 minutos você fala, né, desse contexto como um todo, e aí a gente vai abrindo para as perguntas, e aí depois a gente vai para as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Vamos lá. Obrigada a vocês. Para mim é muito bom estar aqui. A UF, para mim, é minha casa, faculdade, residência, mestrado. Desculpa. Faculdade então... é genuinamente ufiana, como foi a Thaisa. Então, a gente está tentando trazer essas amostras para os alunos de graduação, para eles verem, né, que há esperança. O curso é difícil, mas não é impossível. Vai dar certo. Há esperanças e há frutos, né? Porque o fruto não é só meu, é do grupo, é da equipe. E eu acho que essa parceria profissional, instituição de ensino, ela deve existir sempre, porque é onde a gente se atualiza e onde os alunos nos trazem inovações. E muitas delas são trabalhadas dentro do nosso contexto do dia a dia, porque às vezes o farmacêutico no plantão, no seu trabalho do dia a dia, não consegue somar tanto quanto um estudante, um estagiário, um residente. A gente tem muitas coisas positivas que foram incluídas na nossa gestão, no nosso trabalho, em função de propostas que foram feitas pelos estudantes. Então, acho que essa integração é muito importante e a gente começou a trabalhar assim desde 2013, que foi um ano, para mim, icônico. Eu virei mãe, estava em licença maternidade quando saiu o PCDT de 2013, em que entrava o farmacêutico na equipe interdisciplinar do tratamento da hepatite C. E foi um ano que saiu a resolução 585 do CFF, que falava das atribuições clínicas do farmacêutico, e a portaria 529 do Ministério da Saúde, que falava do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, eu acho que integrou tudo. Quando eu voltei de licença maternidade, a Juliana Fontes, que ficou no meu lugar como substituta, me falou: então, Ana, agora nós temos um programa em que o farmacêutico está trabalhando junto com a equipe da gastro para a hepatite C, a gente tem um consultório. Eu falei: o quê? É isso. Então, eu fui me inteirar do que estava acontecendo e realmente era um trabalho lindo, que no início me deu muito medo, mas ao longo do tempo só se desenvolveu e criou abertura para outros trabalhos interdisciplinares que nós fizemos ao longo do tempo no hospital, e isso foi muito, muito bom. O que começou, né? A gente começou com a entrada dos antivirais de ação direta nesse PCDT, que ainda era um tratamento difícil, porque ainda tinha um interferon ali, um tratamento de 72 semanas, com muitas reações adversas, que a cura não era tão grande como é hoje, que é praticamente 2019, a gente teve adesão de 100%, todos os pacientes curados dentro do cuidado, mas foi um desafio muito grande que a farmácia introduziu e que a equipe abraçou, os residentes abraçaram. A gente teve o Gabriel, Michele, Vanessa, né? É um contínuo.
a Fernandinha, que agora está no mestrado. Então, são muitas pessoas que trabalharam aí para que isso funcionasse. Então, em 2013 Começou com o a gente Antônio, teve... né? O Começou Antônio, com o sim, Antônio, foi sim, o primeiro. sim. É verdade. É É que já foram verdade, é tantos que verdade. fica difícil de lembrar. É verdade. Foi para Minas, né? Ele foi para Minas, aí a gente esqueceu, mas não, volta, começou com o Antônio, verdadeiramente. Então, ali a gente começa um marco, e o mais interessante foi trabalhar essa linha de cuidado em relação às intervenções farmacêuticas, né? Pelas interações medicamentosas que esses tratamentos tinham com esses pacientes que nunca são só de hepatite C. A gente fez um levantamento agora no mestrado pelos pacientes de hepatite C, que a gente trabalhou na pesquisa de conhecimento. Quando a gente fazia o levantamento dos diagnósticos concomitantes, praticamente quase nenhum paciente só tinha hepatite C. Era hepatite C diabetes, hepatite C hipertensão, hepatite C colesterol, hepatite C HIV, que é um tratamento concomitante que nós fazemos lá com uma equipe dos infectologistas junto com os gastros, que é um trabalho bem, bem interessante. E aí você tem os antivirais de ação direta que interagem com simvastatina. O HIV também interage com simvastatina. Então, ou trocava o tratamento, ou parava durante o tratamento, ou reduzia pelo menos até 10 miligramas o tratamento do colesterol. Nós tivemos, em 2018, a gente já tem a entrada da Daclatasvir, mas inicialmente para o genótipo, entre 2015 e 2018, a gente tem o Daclatasvir com sulfosbuvir, mas só para o genótipo 1. A partir de maio de 2018, a gente já entra com ele para todos os pacientes. E isso foi incrível, porque você via pacientes, quando a gente começava a trabalhar o cuidado, quanto tempo você sabe que tem hepatite C? 15 anos, 10 anos, 20 anos, mas eram pacientes que não estavam naquele perfil de fibrose avançada, e então eram acompanhados pela gastro, mas não podiam tratar. Mas já tinham vários sintomas. Se você conversasse com eles, já era um paciente que tinha náusea, que tinha vômito, dor de cabeça, sintomas crônicos que você já via que tinha alguma questão ali do fígado, embora não tivesse na fibrose avançada, mas já tinham alguns sintomas decorrentes da hepatite. E aí, eu acho que esse é o marco, porque foi um momento que o Daclatasvir é um medicamento ótimo, porque o tratamento é curto e aí com isso a adesão é grande, é comprimido só que o grande problema eram as interações. Ele interagia com a lotipina, então se você tinha hipertensão, fazia lotipina, ou você tirava a lotipina, ou você media a sua pressão todo dia para ver se tinha redução de pressão arterial, ou você tinha que fazer alguma coisa. E aí, a partir daí, a gente tinha que encaminhar esse paciente. Mas você vai encaminhar para gastro? Às vezes sim. Às vezes o paciente tratava dessa hipertensão no próprio hospital e aí a gente encaminhava para o médico da cardio. E aí ele fazia essa intervenção. E quando a gente faz a intervenção com a troca de medicamento, era muito comum a gente dar o medicamento para que aquele paciente não continuasse tomando o medicamento em casa, que já tinha em casa por não ter o outro. A gente tinha sempre o cuidado de que esse paciente saísse dali com o medicamento para que a adesão dele a esse tratamento, para que não houvesse a interação fosse realmente efetiva. A gente trabalhou muito em relação à dipirona, porque não era nada que estava na prescrição e os médicos normalmente não trabalham essa questão
da interação quando o medicamento não está na prescrição. E dipirona é aquilo que todo mundo toma. Então, dentro do nosso cuidado, a gente perguntava, e aí, toma dipirona? Não. O que você toma quando está com dor de cabeça? Novalgina. Ah, então, não pode. Vamos trocar. Dorflex, também não pode. Vamos trocar. Então, a gente conversava muito sobre isso. Enalapril, que tinha que trocar por captopril, omeprazol por ranitidina, ou então mudança de horário para que essa extensão de horário acontecesse e não houvesse a interação. Então, eu acho que esse foi o marco, dos médicos saberem que a gente estava olhando isso, a gente intervia nisso, o tratamento tinha um retorno bom, uma adesão boa, e o paciente não descompensava, então ele não internava. Então, isso foi, eu acho que o mais interessante. E a gente também trabalhou muito a questão do empoderamento do paciente. A segurança do paciente pelo paciente. Ele tem que saber qual é o seu diagnóstico, quais são as formas de contágio, quais são as formas de prevenção, o que a família dele tem que saber, a família dele tem que testar. E muitas vezes a gente testa e é positivo, você tem uma relação familiar com pacientes com hepatite C, e aí você já não sabe quem pegou de quem. E quando você trabalha isso também é muito interessante. Então, essa questão da segurança do paciente pelo paciente é muito importante. Quando o farmacêutico trabalha, hoje praticamente 100% desses atendimentos é feito pelo residente da UF, o R2, que treina o R1, que depois vai ficar nesse trabalho, mas a gente está sempre ali coordenando. Eu acho que uma coisa importante foi a sistematização do processo, né? Sim, sim. Eu me lembro bem o Antônio chegando com uma planilha falando, a gente vai coletar esses e esses dados porque o medicamento dá isso, daquilo. Aí depois trocou o medicamento, dava muita anemia, então a gente tem que acompanhar, né, o hemograma do paciente. Então, a cada mudança de tratamento, vocês organizam o formulário de coleta de tal forma que seja específico, principalmente para a questão da detecção de reações adversas, né? E aí, essa questão do empoderamento, eu lembrei eu acho que foi com a Vanessa, ela está por aí, ela pode lembrar, mas certamente você vai lembrar, de acho que era uma mulher que... a paciente que internou. Não, tinha problemas em casa porque todo mundo achava que ela ia transmitir se sentasse no mesmo lugar, né? E aí vocês tiveram todo um trabalho com a paciente para que ela entendesse, colocasse que a família entendesse, acho que tinha uma questão de trabalho, se eu não me engano também. Sim, foi a patroa, isso mesmo. Isso aí. Foi a patroa, ela era babá, e a patroa estava com medo de deixar os filhos com ela. Então, essa questão foi trabalhada, inclusive, socialmente, né? A Vanessa trabalhou a questão social, porque a própria paciente estava com medo de perder o emprego. E a Vanessa foi muito bem feito, fez esse trabalho de acolher aquela família, e o entendimento foi mútuo, e aí a liberação da paciente para vir as consultas e terminar o tratamento foi bem interessante. É porque eu estava pensando numa outra... São tantas histórias. Vem em relação à questão do empoderamento que você falou, né? Que sempre que a gente fala do trabalho com o paciente a nível ambulatorial, para que ele entenda o tratamento, que ele entenda a doença, que ele aumente a adesão, essa questão do empoderamento é super importante, né? A questão da educação em saúde é primordial. Isso. Né? E através dos panfletos que vocês sempre disponibilizam aos pacientes e dessa consulta mensal, até antes da nossa querida pandemia, né? Essa consulta mensal para justamente verificar se o paciente ele compreendeu e se empoderou, né? Do conhecimento da doença, do conhecimento do tratamento, é super importante,
né? Para que o paciente ele entenda melhor e consiga aderir melhor ao tratamento. Apesar que a adesão não é uma questão para esse perfil de paciente específico. Então, eu acho que é interessante relatar essas situações inusitadas, vamos dizer assim, né? Mas que representam, é o dia a dia, né? É o dia a dia de vocês, não tem como fugir disso. Isso, é verdade. E aí, para esse empoderamento acontecer, eu acho que o mais importante foi trabalhar dentro dos protocolos que a gente faz, uma coisa simples, rápida, aquele paciente já está ali o dia inteiro, ele veio de longe para tratar, então não adianta você querer fazer um protocolo imenso de farmácia clínica e aquilo não funcionar. Então vamos encurtar e ter uma comunicação efetiva com esse paciente, entender quem ele é, de onde ele veio, qual é o grau de instrução dele, para eu saber como eu vou falar com ele, de modo que ele entenda qual é o tratamento dele, que ele não pode beber durante aquele tratamento. Hoje o Ian estava conversando comigo que o que ele mais recebeu, o Ian é o residente que está cuidando agora do cuidado, que o que ele mais recebeu de ligação, porque agora no tempo do Covid a gente está entregando o tratamento inteiro, mas passa o telefone do farmacêutico para, se tiver qualquer dúvida, ligar. Aí as maiores ligações dele foram: eu posso beber? O quanto eu posso beber? Hoje é dia dos namorados. Então, pandemia, dia dos namorados, o que que faz? Ele recebeu tanta ligação que ele colocou no grupo da hepatite com os médicos para saber o que iria fazer. E eles criaram um protocolo do Dia dos Namorados, de tipo, olha, aqui, hoje, o cirrótico não vai beber, não importa. Agora, o não cirrótico está estabilizado e tudo, uma tacinha. Vai beber o quê? Uma tacinha, que a gente sabe que não foi uma, mas a gente tentou ali trabalhar isso. Esse tratamento novo, né, a partir de 2019, entrou o Ledipasvir, que é um tratamento que não tem realmente tantas interações quanto o da Daclatasvir, mas ainda tem interações com psicotrópicos, né, carbamazepina. Então, como é que você vai parar uma carbamazepina num tratamento de hepatite? Não pode. Então, o que você vai fazer? E aí o papel do farmacêutico é primordial, porque você vai fazer uma troca de horário, vai fazer uma extensão dessa posologia, conversando com o médico, e aí já não é o gastro que você vai falar, é o neuro, e para ver como você vai trabalhar esses medicamentos para que haja, de repente, uma redução da dose, uma mudança de posologia, um espaçamento entre as doses para que nenhuma questão nem outra sejam prejudicadas. E isso funcionou super bem, foi bem interessante. E nesse tratamento também, no Ledipasvir, a gente não tinha tanto no Daclatas, a questão da dor de cabeça, principalmente no final do tratamento. E como eles já conversam com o paciente sobre isso, olha, se você tiver uma dor de cabeça, outros pacientes já tiveram, nesse caso, pode usar dipirona, se não melhorar, você liga. E aí, com esse empoderamento, esse conhecimento, o paciente realmente, quando volta, disse que teve a dor de cabeça, disse que tomou dipirona e melhorou. Coceira, olha, se tiver coceira, um hidratantezinho, põe na geladeira, o hidratante que você usar, e quando tiver coceira, passa, ok, já melhora. E nisso que esse retorno para nós não acontece, para o médico não acontece, o médico fica feliz, né? E aí o retorno do nosso trabalho acaba sendo muito positivo, não só para o paciente, mas também para a equipe interdisciplinar, que realmente, assim, hoje a gente trabalha muito bem com essa equipe. A gente acabou expandindo esse trabalho para o carcinoma hepatocelular. Hoje, o cuidado farmacêutico, a Roberta, que é residente R2, começou esse trabalho, porque é uma tendência. Quando você começa a trabalhar com uma equipe e o trabalho funciona, ela quer que você expanda isso aos outros pacientes dela. E isso foi muito bom, muito legal. Uhum. Eu acho que é justamente isso, é você começar devagar, né? Vai devagarinho, mostrando para o que veio, vamos dizer assim,
porque você vai adquirindo confiança do resto da equipe, né? Então, é uma forma que o farmacêutico tem de se inserir na equipe, seja em que nível for, né? Mas você tem que começar devagar, né? E, assim, desde 2013, né? Então, a gente vê que a, a, a comunicação com os demais profissionais que vocês têm é muito simples, né? Acaba que quem está nesse processo, acaba vocês criando um vínculo de amizade. Então, assim, todos os Isso. residentes que já passaram, né, eles sempre falam comigo, eu falo assim, ah, mas isso aqui talvez você pudesse ver com o prescritor. Ah, tranquilo, peraí. Aí pega o celular, daqui a É pouco eu isso passo uma mesmo. mensagem no grupo e tem Isso. resposta, né? Então, a Tem, Vanessa sempre fala, tem. agora eu não me lembro exatamente quem é o profissional, mas ela, não tem problema não, fala com fulano, me responde tranquilamente. Então, a gente vê Doutor essa Paulo. parceria. Acho que É, doutor é, Paulo, doutor Bernardo, agora a Mariana, que também está muito. Mas eles são incríveis em relação a isso. Até porque a gente reduz a demanda para eles. Porque a gente filtra essas sim, demandas. Então, no momento que a gente filtra, quando a gente procura, eles respondem. Então, esse trabalho da farmácia de equipe interdisciplinar, eu acho que para tudo, até para farmácia clínica, e isso eu converso com os residentes que estão começando na farmácia clínica lá, seja no CTI, pediatria, primeiro ouve, e a partir daí começa a entender em que lugar você vai ajudar. Porque até chegar à farmácia clínica são muitos degraus. Assim como a assistência farmacêutica foi. Nosso cuidado, ele começou ali em 2013, que era uma questão burocrática, tinha que ter o farmacêutico na equipe, vamos incluir o farmacêutico na equipe. E isso foi crescendo e hoje a gente tem 2 consultórios farmacêuticos e é um trabalho bonito, assim, que eu gosto muito, assim. sempre tem um residente lá, todo início. Esse ano eu não vou poder Vanessa está porque está na respondendo, doutor pandemia. Paulo. Doutor Paulo. Isso aí, Vanessinha. É, todo ano eu brinco com os residentes, com os R1s, na hora que eles vão escolher as monografias, né, os trabalhos de conclusão de residência, como eles estão chamando agora, que eu falo que tem que ter um dos servidores para hepatite. Aí eles ficam olhando assim. No início, um olhava para o outro, tipo, ah, tá. Agora já é assim, sempre tem 2 ou 3 que falam assim, ah, eu não sei se vai ser eu ou se vai ser fulano. A gente vai ficando na Paula ainda, mas um Isso, vai ficar. Eu falei assim, eu isso. acho bom que um fique. Porque A gente justamente para não se começou a perder, falar né? disso hoje. Isso, Começou a falar, isso. Não, eu não ainda vai se não, perder. não fiz essa pressão. Mas esse ano não vai ter graça, porque a pressão é virtual, então eu não vejo a cara deles. O legal é fazer a pressão e ficar olhando para a cara deles, Olha assim, ela, gente! para ver como é que eles vão se comportar. Essa é a parte mais bacana do É, processo. E em relação à questão da comunicação, né? Como é que vocês trabalham isso com o paciente, no sentido até mesmo de treinamento, né? Dos residentes que estão vindo uhum, depois, né? Hoje tem o Ian, mas aí se vocês já começaram a uhum, conversar para ver quem que vai acompanhar ele agora, né? Até para pegar isso. o formato do serviço. E como que ficou Uhum, essa comunicação agora, nesse ano, né? Que uhum. mudou o estilo, mudou o formato, É. né? Então, a primeira consulta, ela sempre existe, porque é a hora que o paciente vai retirar o medicamento, né? O número de consultas e de pacientes que estão iniciando o tratamento reduziu bastante, porque os exames laboratoriais, o ambulatório está fechado. E isso Uhum. dificulta muito todas as situações. Dificultou, inclusive, o meu trabalho de mestrado, porque a gente não tinha finalização de alguns tratamentos, porque esses pacientes não chegaram a iniciar. Então, hoje, o grupo, a equipe decidiu que iam iniciar primeiro os pacientes mais graves. Então, hoje, os pacientes que estão iniciando agora são os pacientes cirróticos, são pacientes com as questões mais avançadas, né, de fibrose.
E aí, nós temos praticamente três templates que a gente usa desde sempre para captar dados. Então, esse treinamento ele é feito na sala, no consultório, e o farmacêutico, que é o residente atual, o R2, que está trabalhando, vai passar para o R1 esse trabalho, né? E nós temos a planilha de coleta de dados, que é onde a gente começa a trabalhar esses TCRs e até agora foi o meu trabalho de mestrado, que eu espero que agora também dê frutos com os outros colegas, né? O Gabriel também, que fez o artigo e o mestrado dele nisso também. Então, isso é muito interessante. Então, isso já está protocolado. Quando o paciente chega, ele tem um panfleto, que esse panfleto virou um produto da UF também, né? Que, porque inclusive, foi a um gente trabalho... vai postar amanhã no Instagram para o Muito pessoal bem. ver como é que ficou e tal. Até para servir de Isso. orientação, pode ser até utilizado como base em outros serviços, né? Isso. Quem assim E esse desejar. panfleto ele vai mudando à medida que mudam os PCDTs. Então, quando o protocolo clínico muda, a gente tem que atualizar esse panfleto com as questões relacionadas aos medicamentos do tratamento. E hoje o panfleto ele trabalha tanto na questão do tratamento quanto na questão da prevenção e do contágio da hepatite C. Porque nesse ínterim, né, nessa questão de desde 2013 a gente está trabalhando nisso, em 2018 o PCDT fala que o farmacêutico ele pode trabalhar com a questão do teste rápido na farmácia. E aí a gente entra com o farmacêutico trabalhando na promoção de saúde, né? Vamos testar os pacientes e vamos entender como é a nossa população. E mesmo que ele seja negativo, ele sai dali com conhecimento de hepatite C. Esse panfleto ele é distribuído hoje não só para os pacientes em tratamento, mas também nos pacientes que fazem o teste rápido de hepatite C lá na farmácia. Nós começamos em 2018 a disponibilizar os testes rápidos na farmácia. Tem papéis simples que informam, olha, se você quer testar hepatite C, pode testar aqui. E a partir daí a gente começa a trabalhar essa questão da prevenção e contágio. Então, o panfleto vai falar da prevenção e contágio e do tratamento, as questões dos principais sintomas, as principais reações, né, adversas e tudo muito simples, a informação tem que ser simples, a comunicação, as palavras, às vezes a gente fala com o médico corta um monte de coisa, vem pra gente, a gente corta um monte de coisa, porque o texto tem que ser muito simples, muito curto, para que aquilo realmente tenha funcionalidade. E o questionário de triagem a gente faz para todos os pacientes, para saber quem ele é, qual é o grau de instrução e tudo, para saber como é que a gente vai chegar àquele paciente, às vezes até a religiosidade é importante. Outro dia o Ian estava falando, olha, meu paciente faz jejum, então tá bom, porque o Ledipasvir pode ser tomado a qualquer hora do dia, então vai tomar à noite, não tem problema, pode fazer seu jejum sossegado. Então, são muitas questões que a gente tem que trabalhar. E que a gente não pensava nisso em 2013. E hoje a gente fala disso e fala já sabendo que essas questões podem ser abordadas. Então, eu acho que esse questionário de triagem também é muito simples, mas que dá um norte para quem está ali saber como vai abordar esse paciente. E o questionário de inclusão, que é quando o paciente vai retirar o medicamento, ele é muito importante porque ele vê quais são os tratamentos que esse paciente faz concomitantemente. Então, quando ele vai iniciar o tratamento, ele não inicia o tratamento se ele tiver alguma interação medicamentosa. Então, quando ele é abordado, a gente sempre pede quais os medicamentos que você faz. Quando ele vem,
para iniciar o tratamento, ele já veio para dar entrada no processo, né? Para trazer os exames e tudo. Então, quando ele vem a primeira vez, a gente já fala, olha, quando você voltar, traz seus exames e traz todas as suas receitas, todas as receitas que estão acontecendo aí. E com isso fica mais fácil. Amanhã faz um ano, Vanessinha, que a gente foi lá na Central. Hoje a gente estava lá... Estava em Caraí. Em Caraí. Então, Isso aí. aproveitando a lembrança da Vanessa, né, fala um pouquinho de como foi a campanha assim, que a gente fez ano passado, e da participação do farmacêutico, que eu acho que é importante, né? Na realidade, a campanha ela acaba entrando como um processo de educação, né, para a comunidade, e a gente conseguiu ver várias coisas interessantes, né, durante os resultados dessa campanha, vamos dizer assim. Isso. Né? Isso. Aí fala um pouquinho de como foi, de como... Isso foi tudo culpa sua. Como é que foi? Minha foi não, culpa da sua. Selma. Foi da Selma, não foi minha, não. Vamos para Niterói fazer um evento? Aí a pessoa fala, vamos, e leva todo mundo, leva residente, estagiário, filho, né? Selma Orientadora. Eu executei. Até tá bom, então vamos fazer... Isso! Que soube fazer muito bem o questionário, sabia todas as respostas. Maravilhoso. Então, eu acho que isso vem muito... vocês falaram, Selma maravilhosa falou sobre isso, obviamente eu topei. E aí a gente pensou muito nessa questão realmente da promoção de saúde. Já que a gente pode fazer o teste rápido, por que não avaliar isso em outros locais que não o hospital? Avaliar o conhecimento e avaliar a testagem. Em Niterói, a gente não conseguiu fazer os testes, mas foi muito interessante, porque é uma realidade bastante diferente do Rio de Janeiro, né? Você tem um IDH alto, a gente foi para a Praia de Caraí, quer dizer, quando você vai fazer o relatório de triagem e perguntar para as pessoas o grau de instrução, é uma média alta de grau de escolaridade, mas mesmo assim as pessoas também têm as suas dúvidas sobre a hepatite C, formas de transmissão e contágio. Principalmente as divisões, né? De hepatite A, hepatite B, hepatite C. Ah, não, eu tomei vacina. Não. Ah, eu acho que eu tive, peguei na água. Então... Ah, não, eu tive, comi suspiro para tratar. Então, a gente, opa, não foi. Então, isso foi bastante interessante. O grupo todo ter ido para a Praia de Caraí junto e fazendo esse trabalho foi algo que fez crescer esse processo dos testes rápidos dentro do serviço, porque aí você vê a importância de levar o conhecimento não só para o paciente em tratamento, mas para aquele paciente que pode ter alguma questão próxima de casa e familiar e pode falar sobre isso, né? A gente fez esses 2 trabalhos, tanto na Praia de Caraí, dia 28/7, quanto na Central do Brasil, 29/7, levando camisinha, levando kit de manicure, para levantar a questão de, olha, não é só a questão sexual, a questão da transfusão de sangue. Se você vai ao salão de beleza, você tem que tomar cuidado com a esterilização dos materiais, com a questão do material ser descartável, porque você pode pegar a hepatite C assim. É um vírus muito resistente. Então, levantar essas questões, eu acho que foi algo muito interessante. E aí, a gente trabalhou em Caraí no dia 28, no domingo. Aí, a gente não estava cansado. Na segunda-feira, foi para a Central do Brasil, 5 horas da manhã, ambulância chegando, mesa e tudo. Ai, meu Deus, vai dar certo. Será que vai ter gente para testar? 6 horas da manhã tinha fila. E isso foi muito bom, porque a gente vê o quanto a população é carente disso, da saúde chegar a ela.
Normalmente, o paciente, quando ele vai procurar saúde, ele não vai procurar saúde, ele vai tratar doença. Então, quanto essa questão de você chegar ao paciente e fazer esse trabalho foi importante para a gente, porque Central do Brasil é um lugar de circulação enorme, então a gente conversou sobre tudo, aí teve mãe que estava levando a camisinha para o filho, e aí tinha manicure que parava, e aí a conversa virava uma roda de conversa, muita gente ali que não se conhecia já começava a trocar ideias sobre o assunto, e a questão de ter tido uma repercussão, né, na televisão, porque aí você vê aquilo sendo passado na televisão, aquela informação sendo passada na televisão, sendo transmitida para as pessoas que a gente nem imaginava quando a gente pensou naquilo, se uma pessoa ali que de repente ia ter uma repercussão tão grande, ia chegar a tantas pessoas quanto chegou, né? Não só do teste rápido, mas também do conhecimento. E isso eu acho que foi muito legal. É uma pena a gente esse ano não ter repetido a dose, né? Isso, por motivos óbvios, isso. né? É Mas verdade. eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar reproduzir, se tiver vacina, né? Sim. Ao longo dos anos. Dos Porque é uma anos. forma também da população entender que o farmacêutico ele também participa desse processo de educação, né? De educação para a população. E isso é importante no sentido de a pessoa levou o panfletinho para casa, em algum momento ela deve ter lido, alguém, se ficou em casa, alguém leu, né? Então, Falou na hora assim, do jantar, né? Que participou daquilo, levou o comentou, pauzinho de laranjeira para manicure e falou sobre isso. A informação ela dissemina, então a gente sim. chegou com certeza a lugares que a gente não imagina É que verdade. foi. Foi o que a Rafa colocou, né? Essa questão da manicure é muito importante, porque geralmente, muitas vezes, quando você pega a questão de beleza, né? Para muitas mulheres não há preço. E aí, muitas vezes, a pessoa se submete a algumas situações desnecessárias no meu ponto de vista, né? Mas é o meu ponto de vista. Mas o fato Sim. há muitas pessoas que não sabem onde foram contaminadas e talvez, né, possam ter sido contaminadas numa questão de manicure, né? Você fazer as unhas sem asepsia correta. E esses locais nem sempre, talvez até saibam, mas como isso tem um custo, isso aumenta o custo, então as pessoas muitas vezes não querem investir, né? A Tainá falou da questão do teste rápido na atenção básica, né? Isso é até uma coisa que você chegou a discutir no seu trabalho também. O que você poderia falar assim para a Tainá? Quando a gente trabalhou a questão do conhecimento e fez o questionário eletrônico para perguntar sobre o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a hepatite C, muitos profissionais da atenção básica participaram desse questionário, né? Responderam o questionário. E aí eu fui levantar o quanto é importante que esse profissional da atenção básica esteja preparado para atender esse paciente de hepatite C. Porque normalmente os tratamentos não são feitos na atenção básica, eles são encaminhados para polos de atendimento. Mas o primeiro atendimento é feito na atenção básica, às vezes, quando ele é testado lá. Então, a gente discutiu um pouco nesse trabalho o quanto é importante não só a educação do paciente, mas a educação dos profissionais de saúde. Porque, às vezes, o teste rápido é feito pela enfermagem, por outras pessoas, e o quanto essas pessoas realmente estão preparadas para falar sobre hepatite C. Formas de transmissão, formas de contágio. Então, a preparação de material educativo para que seja realmente distribuído na atenção básica, não só para os pacientes, mas para que o profissional de saúde esteja preparado para falar sobre isso, eu acho que é muito importante. Tem toda uma questão que talvez o teste rápido, né? Ele é muito simples de ser feito.
né? E uma das perspectivas da Organização Mundial de Saúde é, se possível, a erradicação da hepatite C, né? E hoje em dia, com os tratamentos que são bem menos agressivos e mais efetivos, né? Talvez se consiga isso, mas para se conseguir isso, há de se testar, né? A gente só fala em testar agora, né? Mas vamos Exatamente, foco na hepatite C. exatamente. Há de se Hoje, por testar. favor. Esquece o resto. Há de se testar, né? Então, talvez, assim, até uma proposta seja que, por que não, na atenção básica, não se fazer esse teste rápido pelo serviço de farmácia? Pode ser uma alternativa, sim, Sim. né? Para você Uhum. tentar aumentar o número de indivíduos diagnosticados, porque o grande problema das hepatites e da hepatite C é o silêncio, né? É uma doença silenciosa e que muitas vezes a pessoa só vai manifestar sintomas, na maioria das vezes, quando o fígado está com comprometimento já complicado. E aí, se a pessoa ainda não tiver uma dificuldade de acesso, até porque não há, né, o tratamento é relativamente caro, assim, para você pagar, e o governo disponibiliza isso, já pode ter evoluído e o indivíduo já está com um hepatocarcinoma. Então, é uma doença complexa no sentido de ela ficar lá de stand-by, né? O vírus fica lá de stand-by. E mesmo os tratamentos atuais que a gente tem, uma Ana Paula, Voltei. Voltei. mesmo os tratamentos atuais que a gente tem uma efetividade altíssima, né, em torno de 98%, até o trabalho que a gente tem, que a gente conseguiu publicar, a gente viu 98% nessas 3 unidades que eu falei lá no início, no Hospital Federal Servidores da Lagoa e no Antônio Pedro, mas é muito estranho, né, no sentido de que o fígado estava lá totalmente comprometido e de repente fica show, né? Então, quais são as consequências disso a longo prazo também a gente ainda não sabe. A gente espera que não tenha consequências nenhuma e que o paciente realmente fique curado. E que o paciente realmente fique curado dessa doença. E assim você vai economizar. Então, se você fizer o teste rápido, que seja na atenção básica, encaminhou esse paciente na primeira oportunidade que tiver e começar o tratamento, que hoje tem menos efeitos adversos, e propiciar a cura, quer dizer, você está evitando que aquele indivíduo evolua para uma cirrose, para um hepatocarcinoma, que traria um custo muito maior para o sistema de saúde. Né? Então, E transmita, né? Ainda tem isso. Você diminui a questão da transmissão e também a questão da cronicidade dessa doença, Isso. que é uma doença difícil de tratar quando ela realmente aparece. Realmente, assim, eu acho que essa questão da erradicação da hepatite C até 2030, ela só vai acontecer, principalmente no Brasil, se existirem algumas colocações do Ministério da Saúde para propagação dos testes rápidos. E o serviço de farmácia, eu acho muito interessante que seja um local para que isso aconteça. Primeiro porque tem farmácia em qualquer lugar, né? Atenção básica, até alta complexidade, cidades pequenas e tudo. Segundo, que o custo do teste rápido não é alto, se você levar em consideração os EPIs que você vai precisar, além do teste rápido que já é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. O treinamento desses pacientes é feito online e disponibilizado na plataforma Telelab pelo próprio Ministério da Saúde. Já está descrito no PCDT que qualquer profissional de saúde habilitado através do treinamento pode pode realizar o teste rápido. Então, por que não criar esses polos de testagem? Só que não adianta só testar, você tem que testar e ter para onde enviar.
Eu consegui isso no serviço, porque eu testo, deu positivo, eu automaticamente passo o paciente para tratamento. Então, o paciente tem o susto de estar positivo, mas tem a felicidade de que, ó, daqui para cá você vai ser tratado, curado. E acabou. Você tem um tratamento rápido e eficaz. Então, eu acho que isso é o mais importante. Isso é um ponto-chave, né? Porque você tem que absorver essa criatura, coitada. Você não pode simplesmente dar o diagnóstico e falar assim, olha, sinto muito, daqui a uns 5 anos você volta aqui que eu vou te tratar. Não tem condições. Não, Então, é não. algo que o Ministério da Saúde ele tem que ponderar. Vamos fazer os testes rápidos? Vamos botar na atenção básica? Vamos. Mas e quando tiver o diagnóstico positivo? Né? Porque na realidade ele faz o teste rápido, dá positivo, mas tem que fazer outros exames para verificar se realmente é aquilo mesmo, né? E aí não absorve esse paciente, então isso é muito complexo e você também não pode propiciar isso para nenhum ser humano, vamos dizer assim, no sentido de que Exatamente. você levanta a bola e toma que o filho é teu. Não é assim que funciona. Então, há de se ter uma política pública direcionada para isso, né? Então, não adianta só disponibilizar os testes, disponibilizar o treinamento, né? Há de saber o que fazer com esse paciente. Então, na realidade, são poucos polos, né, de referência que disponibilizam tratamento. Então, no Rio de Janeiro até que tem bastante, mas talvez em outras capitais tem menos ainda. Então, aí a dificuldade de acesso desse paciente a essas unidades específicas que dispensam esses medicamentos. Então, é bem complicado se a gente for pensar nessa vertente. Então, há de se fazer toda uma manobra, né, para chegar a alcançar essa meta. Mas, pelo menos, a gente já conseguiu, assim, acho que está caminhando, né? Com a disponibilidade desses kits, desses testes Testes rápidos e tal, rápidos. acho que é uma forma, devagar e sempre. Como tudo aqui no Brasil, vai devagar e vai indo devagarinho até a gente chegar a uma situação um pouco melhor, né? Enquanto É isso, vamos verdade. tentando. Pelo menos, por exemplo, nos servidores, vocês já instituíram essa atividade dentro do serviço de farmácia. Então, na realidade, é mais um ganho que o serviço de cuidado farmacêutico para o paciente com hepatite está propiciando, né? Então, na inserção dessa questão do teste rápido. E pode talvez servir de modelo para outras unidades, pelo menos as unidades que são de referência, né? O Antônio Pedro, Lagoa, o Clementino, né? Então, o Clementino Fraga Filho, essas unidades, o Garfrê, que podem servir pelo menos para testar os pacientes que passam por ali. Já é alguma coisa, né? Não É vai pegar a verdade. população inteira, mas você vai pelo menos pegar um milésimo da população, mas pega, né? Então, acho que isso é Sim. que é mais importante. Então, Ana Paula, não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta por conta do tempo, né? Que a gente eu fico só de olho ali no relógio por conta do tempo para não terminar assim do nada, né? Então, eu queria agradecer muito a presença da Ana Paula aqui, né, para Eu contar um que pouquinho dessa agradeço. história. Eu acredito que a gente pode considerar uma história de sucesso em relação ao cuidado farmacêutico, né, em função de tudo que ela relatou aqui para gente. Então, a proposta dessas lives é justamente mostrar, a princípio, principalmente para os alunos de graduação da Faculdade de Farmácia, né, o que é possível ser feito. Então, assim, é dentro de um serviço de uma farmácia hospitalar, né, um hospital talvez um dos maiores do Rio de Janeiro, se não for o maior, mas que se consegue prestar um serviço de cuidado farmacêutico para o paciente específico, nesse caso que é hepatite C, mas com uma interação bem interessante com a equipe multiprofissional, né? E que as coisas vão aumentando, né? Cada agora esse ano passado já conseguiu inserir
essa questão da testagem, e outras coisas novas vão vir aparecendo, e vai tentando se inserir isso no processo, e sempre sistematizando para se tornar reprodutível, para que se torne uma fonte de coleta de dados interessante, para que a gente possa juntar a academia ao serviço, né? Então, coisas que a gente possa associar, não ficar um lá e um cá, porque eu acho que isso tudo gera crescimento, né? Isso em todas as áreas. A gente está falando um exemplo específico da farmácia hospitalar, mas em qualquer área, de qualquer nível, você pode fazer essa interação que é interessante. O serviço ganha, a academia ganha, porque a gente consegue ter uma produção científica, né? Então, eu acho que no final todo mundo ganha, né? Acho que é verdade. Fica... É um produto de soma, né? É um produto que a gente soma. Sim. Sempre. A gente soma com os alunos, com os professores, com os profissionais de saúde e com uma equipe interdisciplinar em torno. Então, o trabalho no final não é de um, é de muitos. E eu acho que é isso que é importante hoje, tanto na educação quanto na saúde pública. É trabalhar em equipe e produzir algo que seja relevante, não só para a sua formação, mas para a sociedade. Né? Sim, justamente, né? Na realidade, com essa atividade, a gente consegue treinar estagiário, treinar residente, alunos de mestrado, né? Então, a gente está conseguindo fazer uma associação bem bacana, né? Com vários alunos que já defenderam as suas dissertações pelo GAFAR, né? Pelo nosso programa de pós-graduação em administração e gestão da assistência farmacêutica. Daqui a pouco já tem até uma aluna que foi a Camille, que ajudou a implantar esse serviço lá na Lagoa, com base na atividade que o pessoal dos servidores fazia, né? Quer dizer, a Camille ajudou a implantar lá na Lagoa, a Camille já passou pelo mestrado, já está lá no doutorado, então as coisas vão caminhando, né? E aí a gente vai agregando e vai crescendo. Então, agradecer muito a Ana Paula por ter disponibilizado esse tempinho para vir conversar com a gente, né? E agradecer o pessoal que estava presente, muito obrigada. E semana que vem a gente está aqui de volta, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não? Eu só fico olhando aqui, agradecer. Desculpa. A hora, né? Não é falta de educação, não. Não imagina. Vamos finalizar para ninguém cortar a gente. Obrigada, Sabrina. Obrigada mesmo por essa participação. Nada, imagina. Obrigada a todo mundo, obrigada à equipe, a Farmácia UF Online, a Rafaela, o Gustavo, a Natália e o Alexandre. E semana que vem a gente está aqui, até amanhã a gente está postando aí, só estou acertando rapidamente, faltam 19 segundos para terminar. Agradeço a todos pela presença e muito obrigada, Ana Paula, por estar aqui presente. Tchau, obrigada a você. Beijos a todos e abraços virtuais. Tchau. Tchau.